Primeiro você mente, depois você pratica o mal. Sim, você mente para si mesmo para poder pecar sem sentir culpa. É assim que a nossa alma funciona. Graça e paz, bom dia, privilégio de estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, Salmo 36, verso 1. Salmo 36, 1. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. E eu falei sobre isso ontem, né? Que o ser humano, há no coração humano uma inclinação para o mal. Verso 2, porque ele tem orgulho de si mesmo. Verso 3, as palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Você nota que primeiro ele fala, ó, na sua palavra há engano. Para daí então falar sobre a prática do bem. Isso é fundamental. Isso é fundamental que você entenda. Primeiro, a mentira, por meio da palavra, que dá a ideia aqui do pensamento, né? Primeiro a mentira, depois a prática do mal. O homem, ele peca e a lâmpada da consciência acende. Mas o homem quer continuar a pecar. E essa lâmpada o incomoda, essa consciência o incomoda. Então, o que o homem faz? Ele tenta dar um jeito de apagar essa lâmpada, para que ele possa pecar sem sentir culpa. Por exemplo, Éden, Adão, ele quer pegar da árvore do bem e do mal. E aí então o que o diabo faz? Não é pecado. Deus disse que não, você não interpretou corretamente. Não é assim. Depois, tendo Adão pecado, primeiro veio a mentira, depois a prática. Por isso que é importante o que você ouve. A pregação que você ouve, o conteúdo que você ouve. Antes da prática tem um pensamento. Antes da atitude ruim, tem um pensamento errado, uma ideia incorreta. E aí, o ser humano, ele pode culpar todo mundo. Até Deus. Lembra lá Adão mais uma vez? Deus pergunta, o que você fez, Adão? A mulher que tu me deste. Ele jogando a responsabilidade, tentando se eximir de culpa. O ser humano, eu e você, nós nos utilizamos de vários e vários recursos para praticar o mal e mascarar a verdade. Então a gente fica elaborando pensamentos errados para que então a gente possa pecar e ficar confortável com os nossos pecados. Como ele diz aqui, ó, primeiro o engano, depois a prática do mal. Eu tenho falado disso aqui nesses dias com vocês, tanto nos vídeos que eu solto à noite quanto de manhã, ocasionalmente, o quanto que a psicologia ela se tornou essa voz do diabo. Como que ela nos livra de nossas responsabilidades. Tem um livro chamado Evasivas Admiráveis, que um médico, Theodore Dalrymple, ele vai falar exatamente sobre isso. Como que a psicologia proveu para o homem uma maneira de que ele pudesse se livrar de suas responsabilidades. Por exemplo, o mais famoso já citei aqui para vocês, TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Eles dizem que é uma doença, uma síndrome. O nome que você quiser, síndrome, doença, transtorno, só não pode chamar de pecado. Pode dar qualquer nome. O que significaria isso? É a criança que não pode ouvir não. Veja o absurdo. Lembra, já contei para vocês aqui sobre isso? Estou lá numa conferência, um retiro de jovens, e os organizadores me contam que chegou um menino com um diagnóstico médico, tem o TOD, ou seja, ele não podia ouvir não. E lá no retiro eles disseram para ele, aqui você vai ouvir não. Se você ficar chateado, você vai voltar para casa. Aí você não vai participar dos eventos. Pronto, foi curado. Aí ele voltou para casa, aí voltou a ter TOD lá na casa dele. Aí na casa dele não podia ouvir não. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Um dos papas da psiquiatria, Dr. Leon Eisenberg, chegou a dizer que essa é uma doença fabricada. Mas mesmo para aqueles que não acreditam como ele, que acham, não, exista mesmo, talvez exista a doença, mesmo esses dizem que há um índice muito alto de diagnóstico, ou seja, muita gente diagnosticada aí que não tem nada. Mas é uma maravilha. Porque veja bem, as crianças hoje estão muito agitadas, não estão? Telas para arrebentar. Os pais nunca estão perto. A ausência total de disciplina. É claro que essas crianças, elas são mal comportadas, elas não conseguem fixar em nada. Enfim, são vários fatores da vida moderna que têm gerado isso. E obviamente tem tudo a ver com uma má educação dos pais. Uma má educação que esses pais estão dando a essas crianças. Mas, eu compartilhei hoje mesmo, ontem,
no meu stories, falando sobre isso. Uma moça que trabalha num consultório de psiquiatria e para uma psicóloga, ela falou, pastor, eu agora que eu estou trabalhando aqui, eu vejo, o senhor está certo. Como que os pais, eles não educam seus filhos, os filhos estão abandonados, e aí eles crescem carregados de problemas, e aí levam as crianças para que os psicólogos consertem. E não consertam nada, né? Mas enfim, como que as pessoas gostam disso? De dar uma desculpa para o seu pecado. Como que as pessoas, elas se enganam. O nosso coração é corrupto e enganoso. Como que nós nos enganamos? Quer ver? Eu estou falando aqui um pouco sobre psicologia, e por isso você não tem noção da importância desse meu curso que eu vou lançar logo em seguida, aí, logo, sei lá, daqui uns 2 meses. A culpa é do meu corpo? Né? Vou falar sobre depressão, enfim, autismo, TDAH, Alzheimer, enfim. Para você que é pastor, para você que enfrenta alguma dessas coisas, ou para você que tem um parente, vai te ajudar muito. Vai te ajudar e vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Mas veja outras desculpas que nós damos. Por exemplo, eu muitas vezes deixava o sapato no meio da casa. E aí o que eu dizia? Eu sou assim. Olha o pensamento, é o meu jeito. Tá vendo? Primeiro vem uma mentira aqui, ó. Uma mentira. Primeiro eu digo uma mentira para mim mesmo. Mentira, era egoísmo. Preguiça. E egoísmo por quê? Eu ia deixar que a minha esposa pegasse para mim. Porque eu não podia, pegar o meu sapato e colocar no lugar dele. Ou então, esses dias mesmo, eu tava saindo e eu tava de meia, tava um friozinho. E eu queria ir à padaria próximo da minha casa. Eu tava indo de meia já. Não, é que eu sou assim. Eu sou desprendido de estética. Mentira, preguiça. Porque dá trabalho tirar a meia, depois eu volto, vou ter que colocar a meia de volta. Porque eu tava indo só de chinelo. E era do ladinho de casa. Preguiça. Porque muitas pessoas não se arrumam melhor. Aí eles falam que eles não ligam. Mentira, é preguiça. É preguiça. Porque o crente, ele deve se dominar em tudo. Nós devemos fazer o melhor em tudo. Sabe, devemos usar cada roupa adequada para cada momento. E muitas roupas não são adequadas, são roupas de ficar em casa. Mas há preguiça. Não, eu vou assim mesmo ali. Tem a ver com preguiça. Então tá vendo como que o tempo inteiro... E olha que coisa bonita, né? Não, eu tô desarrumada porque eu não ligo pra estética. Porque eu sou uma pessoa tão crente. Mentira, é preguiça. É preguiça. Tá vendo? O tempo inteiro... Lembra? O coração do homem é corrupto e enganoso. Quem ele mais engana? Você mesmo. O tempo inteiro vem a mentira para depois ter uma prática errada. É o que o verso 3 declara. As palavras da boca estão cheias de maldade e de engano. Ele deixou de ser prudente de fazer o bem. Primeiro você mente, depois você deixa de fazer o bem. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que é tão importante a pregação do Evangelho. A genuína pregação do Evangelho. Porque ela é como espada que penetra no seu ser e te rasga. Lembra o que declara Hebreus? Então, quanto mais você ouve a palavra, mais você vai conseguindo perceber o quanto que o seu coração mente para você. E esse é o seu problema de casamento e qualquer coisa. É isso. É isso. Quer ver? Eu estou pensando em falar sobre isso, né? Questão de obesidade. Quanto que é uma coisa que não pode falar, né? Não pode falar, não pode falar. Porque também hoje tudo é doença. Muitas pessoas, elas enfrentam algum trauma e se refugiam na comida. A comida virou o ídolo dela. O escape dela não é mais o Senhor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Não, é aquele que habita na coxinha. A coxinha é o descanso dele. Então, tudo isso é muito importante. Como que nós somos enganados? Como que nós mentimos para nós mesmos, esse nosso coração maligno? Por isso, vamos orar para que Deus nos dê graça, para que possamos ver os nossos erros. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Começamos a semana, pedimos que a Tua graça esteja conosco, que possamos ver, Pai, quão mentirosos somos e quantas vezes mentimos para nós mesmos, para que possamos pecar sem sentir culpa. Ó Deus vivo e todo-poderoso, nos guie a cada dia. Livra-nos, ó Pai, do engano. Ó Pai, livra-nos do maior mentiroso de todos, que somos nós mesmos, que mentimos para nós mesmos, que somos o melhor advogado de nós mesmos, para esconder os nossos pecados. Ó Deus vivo e todo-poderoso, por meio de Tua palavra, ilumina-nos. Por meio do Teu Espírito Santo, nos convence de nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.